Você fica confuso na tua igreja quando o teu pastor usa termos como hebreu, judeu, israelita, israelense? Se esse é seu caso, se liga nesse vídeo que esse problema acaba hoje. É agora! Mesmo que o uso desses termos sejam bem comuns, muitas pessoas ainda têm dificuldades em saber quais são essas diferenças linguísticas. Não existe um consenso entre os estudiosos. O que a gente vai tentar aqui é explicar o entendimento mais aceito. E para isso a gente precisa dar uma olhadinha lá no Velho Testamento. A primeira vez que aparece essa palavra hebreu já é no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 13. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. A palavra hebreu se refere aos descendentes de Éber. Você vai encontrar sobre ele lá no capítulo 10 de Gênesis, que vai falar dos descendentes de Noé e as nações que se formaram deles. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Teve outros filhos depois e tal, mas Éber é um descendente de Sem. O nome de Éber é importante porque, segundo a tradição judaica, foi graças a ele é que a língua foi preservada. O idioma hebraico recebeu este nome em homenagem a Éber. Assim podemos dizer que a palavra hebreu, da perspectiva etimológica da palavra, vem de Éber. E o grupo de pessoas, os hebreus, são descendentes de Éber. O termo israelita significa filhos de Israel, que aparece várias vezes na Bíblia. Mas o que significa Israel? O nome Israel vem do hebraico e significa ele lutou com Deus. E foi atribuído a Jacó. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel. Meio tipo, você é Jacó, teu nome é Jacó, você não se chamará mais Jacó. E Deus deu esse nome a Jacó justamente porque lá no capítulo 32 de Gênesis tem uma passagem que fala que Jacó passou a madrugada inteira lutando com um anjo. E depois disso, Deus deu esse nome que significa ele luta com Deus. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa. Sabia que, não é a coxa. Os filhos de Israel passaram a ser chamados israelitas. Dessa forma, israelitas são os descendentes de Jacó. Bom, até aqui a gente tem 2 nomes para o mesmo povo. O povo hebreu e o povo israelita. Para entender o significado do termo judeu, a gente precisa entender que dos 12 filhos de Jacó surgiram as 12 tribos de Israel. O termo judeu está ligado à tribo de Judá, mas não significa que ele se refere apenas ao povo dessa tribo. O termo judeu se refere aos povos de todas as 12 tribos. Mas por que isso? O fato que justifica o uso generalizado do termo judeu era que a maior tribo de Israel era a tribo de Judá. Por isso que comumente eram chamados de judeus. Hoje em dia, assim como naquela época, o termo judeu se refere à pessoa que tem como religião o judaísmo. Jesus, por exemplo, não era cristão. Isso mesmo. Jesus era judeu. Ele fundou o cristianismo. Mas isso é assunto para outra hora. É verdade. Israelense diz respeito aos cidadãos do Estado de Israel moderno. Isso quer dizer que o cidadão do Estado de Israel pode ser cristão, pode ser muçulmano e pode ser judeu. Esse Estado ele foi fundado em 1948 sob a articulação da recém-inaugurada Organização das Nações Unidas. Para resumir então, hebreu originou-se de Éber. Israelita vem da descendência de Jacó, que teve o nome mudado para Israel. Judeu originou-se da tribo de Judá. Israelense é todo aquele que nasce no Estado de Israel. Com exceção do termo israelense, todos os outros 3 termos têm o mesmo objetivo, se referir ao povo de Deus. E hoje em dia, o povo de Deus são chamados cristãos. É isso aí, valeu, até a próxima. Falou, galera!